para participar da conversa de hoje, como aqui todo mundo já está bastante à vontade e pode ser perceptível, temos um timaço da educação infantil com profissionais de educação, professoras, mas eu vou fazer o seguinte, cada um vai se apresentar, cada uma vai se apresentar. Topam? Beleza? Quem começa? Você começa? Sou professora de Educação Física, EDI Padre Carlos Henrique de Souza, em Guaratiba. Meu nome é Mônica Maria Martins. Olá, eu sou Wallace Benjamin, professor de Educação Infantil, no ED, medalhista olímpico Éder Francis Carbonera, na Maré. Olá, eu sou a professora Ramayana Delsec Linhares, trabalho no EDI Marcos Flamínio, Portugal Pinto, e na Escola Municipal Maria Helena Sampaio Marques, que fica na 10ª CRE, em Guaratiba. Eu sou Gisélia Guiar, sou professora de Educação Infantil e professora articuladora do EDI Maurício Cardoso. Eu sou Ana Cristina Chueri, estou gestora do ED Aníbal Machado, da 2ª Coordenadoria de Educação. Eu sou Daniela Valente, professora de Educação Física na Escola Municipal Afonso Toné e no EDI Del Castilho. Olá, eu sou Débora Campos, mãe da Marina, que estuda no EDI Aníbal Machado, da 2ª CRE. Olá, eu sou Elbia Barreto, professora de Educação Infantil na creche municipal Chave do Tamanho, em Sepetiba, 10ª CRE. Olá, eu sou Janaína, trabalho na Gerência de Ensino Fundamental com o 1º ano. Olá, eu sou Ana Luísa Martins, sou professora de Educação Infantil no EDI José Libonates Filho e trabalho na Gerência de Educação da 3ª CRE. Olá, eu sou Delma Moraes Rubens, agente de Educação Infantil na creche municipal Mãos Pequenas da 10ª CRE. Eu sou Kátia Sirlene, integro a equipe da Gerência de Educação Infantil. Eu sou Cristiane Amâncio e agora faço parte da Gerência de Educação Infantil do Rio de Janeiro. Muito bem, todo mundo apresentado, então palmas para vocês. Palmas para vocês, tá? Sejam bem-vindas. Bem-vindo, professor. Se sintam em casa, beleza? Fechado? E quem vem mediando todos os nossos 5 encontros é a professora Mônica Corrêa Batista. Ela é doutora em Educação pela Universidade Autônoma de Barcelona e coordena a área de Educação Infantil do mestrado em Educação e Docência da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Bem-vinda, hein? Obrigada. Animada? Animadíssima. A professora é também pesquisadora no CEALI, o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, da mesma faculdade, e ainda coordena o projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil do MEC. Bem, já te dei as boas-vindas, agora para completar esse timaço nosso aqui, nós temos uma convidada. Para fechar o grupo da Educação Infantil de hoje, nós recebemos a nossa palestrante, a professora Cecília Goulart, que já foi professora da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, tá bom? Ela é doutora em Letras, ela é docente e pesquisadora do curso de graduação em Pedagogia no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, querida UF. É também coordenadora do grupo de pesquisa Linguagem, Cultura e Práticas Educativas. Professora, seja muito, mas muito bem-vinda. Obrigada. Tá à vontade? Muito à vontade. Ótimo. Entre professores. É assim que a gente tem que se sentir, tá? Então, tá dada a largada, é hora de começar nosso encontro. Perfeito, não vou perder muito tempo aqui não, vou passar a bola para a professora Mônica para que ela dê uma contextualização sobre o que nós iremos aprender hoje, sobre o que nós iremos discutir e também fazer a primeira pergunta à professora. Perfeito. Bom, hoje a gente vai discutir sobre o tema da oralidade e da leitura e da escrita na educação infantil, né? Nós começamos esse projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil, que foi um projeto coordenado pela Unirio, pela UFMG, pela UFRJ e pelo MEC. E as perguntas que a gente está tentando responder aqui nessa roda, nessa jornada pedagógica, nas diferentes rodas de conversa, são perguntas que nós estamos nos fazendo há muito tempo e tenho certeza que são perguntas que vocês vão poder fazer aqui e nos ajudar a caminhar, né, na tentativa de respondê-las da melhor forma possível. E, bom,
Então, eu já vou introduzindo aqui uma questão para a gente começar esse bate-papo, né? Cecília, no texto que você e Adriana Santos da Mata escreveram, né, no caderno Linguagem Oral e Linguagem Escrita na Educação Infantil, Práticas e Interações, eu retirei de lá o seguinte trecho. A oralidade e a escrita são duas modalidades da linguagem verbal, que se organizam em palavras e textos, constituindo-nos como pessoas, individual e socialmente. Por meio da linguagem verbal, criamos, compomos e recompomos a realidade e a nós mesmos. A linguagem é marca dos seres humanos, aproximando-os e afastando-os de diferentes formas, já que tanto a modalidade oral quanto a modalidade escrita nos formam e encorpam de variadas maneiras, sendo utilizadas de diferentes modos também. Cecília, porque eu vou, vamos dizer assim, eu vou colocar a bola diante do goleiro, né? Porque eu acho que na cabeça de todo mundo, quando vem para essa discussão, é sempre aquela pergunta, né? Alfabetiza, não alfabetiza na educação infantil? E ao invés da gente evitar essa pergunta, eu acho que a gente tem que formular melhor, né? E a gente, claro, quase todas as rodas nós estamos tocando nessa questão que eu acho que persiste, é ainda o que nos mobiliza muitas vezes, né? Eu acho que há uma angústia muito grande do professor de educação infantil com essa pergunta, como é que eu faço isso, né? Porque eu acho que a gente vem de uma experiência de escola que tem uma força muito grande para dizer como é que se faz. Se faz assim, com cópias, com treino, copiando letras, repetindo sílabas, batendo palma para reconhecer sons. Isso o professor sabe fazer, ele aprendeu dessa forma e é assim que ele faz, né? E o que a gente está dizendo o tempo todo é que há uma outra maneira de fazer. Mas eu acho que ainda fica muito abstrato para o professor. Mas então qual maneira é essa, né? Que é o como fazer. Então, em síntese, eu acho que a gente tem um consenso entre nós de que é direito da criança, que a criança está querendo, além dela querer descobrir e conhecer, ela tem muita competência para fazê-lo. Mas nós temos uma ideia de que há uma forma que é legitimada, inclusive socialmente, né, de que se faz dessa determinada maneira. Então, até as famílias acham, mas se não copiar, se não encher o caderno, se não bater palma, se não copiar e colar papelzinho em cima da letra A, se não fizer, né, o círculo, enfim, as linhas que vai fazer o treino motor. Se não é assim, de que forma que se trabalha a leitura e a escrita na educação infantil? E a gente tem visto, e vou falar aqui da realidade que possivelmente é também a realidade do Rio de Janeiro, dois campos muito antagônicos para responder essa pergunta. Aqueles que dizem, não é para trabalhar, porque senão nós vamos estar roubando da criança um tempo que é de brincadeira e de infância. Então, vamos higienizar esse ambiente. E um outro time que diz, é sim, e é dessa forma. Precisa de trabalhar a consciência fonológica, e se trabalha a consciência fonológica é dessa forma, colocando as crianças para reconhecer sílabas, reconhecer sons de letras, né? Então, nós temos uma polarização no campo que discute leitura e escrita na educação infantil. E eu acho que a expectativa um pouco dessa roda é a gente colocar isso para fora e perguntar para a Cecília como é que faz. Nós temos um vídeo que eu acho que vai alimentar ainda mais o nosso debate. Vamos ver o vídeo. Era uma vez um caixinho de donados. Um gato. Ele ia pro telhado, que era onde que era da câmara do papai, e era uma da mamãe que era médica, e outra que era do bebezinho pequeno. E a minha mãe gostava sempre de fazer um mingauzinho. Alimentando-se desse vídeo, responda por gentileza. Eu vou começar aceitando a provocação da Mônica. A primeira coisa que ela faz é alfabetiza ou não alfabetiza na educação infantil? Se me fazem essa pergunta, eu respondo não.
não alfabetiza. Quer dizer, se é uma demanda do professor, vou alfabetizar os meus alunos, não. Agora, eu posso criar condições para que eles aprendam sobre a escrita, mas sobre outros conhecimentos também, de várias maneiras, não é? Que não seja só a escrita. Então, esse vídeo, né, é muito importante que as crianças tenham acesso ao material escrito que existe no mundo. Não é? O livro de história, em geral, é o mais utilizado, mas existem outros materiais que podem estar na sala de educação infantil. Existem outros materiais, outros tipos de texto, né, que podem estar também entrando nessa conversa. Que outras linguagens estão sendo trabalhadas nessa turma, né, que não aparecem nos murais, que não aparecem na cestinha, que não aparecem na mesa das crianças? Então, eu entendo que exista uma ansiedade muito grande dos pais, não é, para que as crianças aprendam a ler e escrever. Quem não quer que os filhos aprendam a ler e escrever? E da própria escola, né? A escola tem uma responsabilidade muito grande de ensinar a ler e a escrever. Não é? Agora, não é ensinar qualquer leitura escrita, não é? É ensinar uma leitura e uma escrita que sejam significativas, que me transformem como pessoa, né? Que eu passe a viver na sociedade de uma maneira diferente daquela de quando eu era analfabeto. Não é? Então, a gente, quando pega uma turma de crianças de 4 anos, né, a gente está com uma turma de analfabetos, eles não sabem ler e escrever. Todos nós fomos analfabetos um dia, não é? Mas a gente esqueceu disso. A gente não se imagina analfabeto, é muito difícil a gente se imaginar analfabeto, a não ser que a gente pegue um livro em língua estrangeira, numa língua que a gente não conheça. Aí você vai dizer, ai, meu Deus, isso é muito difícil. Né? Logo, a primeira coisa que a gente diz é muito difícil, porque aquela não é a nossa realidade, aquela não é a nossa identidade linguística, então é difícil. Não é? Mas, então, considerando essas crianças, né, o que me preocupa é isso. Há hoje uma discussão tão forte, a Mônica toca nisso, né, sobre se alfabetiza ou se não alfabetiza, que os professores acabam ficando um pouco pressionados. Não é? O que eu faço na sala de aula? Na dúvida, entra a língua escrita. Né? Entra a língua escrita, mas muitas vezes tirando espaço de um aspecto que é fundamental para essas crianças dessa idade, não é? E de qualquer idade, até os 10, 11 anos, que é a brincadeira, que é o jogo, não é? Que é o espaço lúdico, não é? Que as crianças possam inventar brincadeira, também não é só brincadeira dirigida, a brincadeira livre, que eles possam decidir de que eles querem brincar. Não é? Então, esse espaço, que é um espaço tão importante, não é, para as crianças pequenas, muitas vezes é retirado em nome de uma preocupação muito grande dos professores com essa aprendizagem, né, do escrito, da escrita. Então, eu acho que nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Porque muitas vezes, sem sentir, nós enchemos a sala de aula de texto, de letra, não é? De vários tipos, e tirando esse lugar importante. Então, essas atividades que foram apresentadas, né, são atividades importantíssimas, que as crianças tenham a possibilidade de se sentir leitoras e escritoras, ainda que elas não sejam ainda, né? E a palavra ainda é fundamental, ainda. Professora, gostaria de ouvir a professora Mônica. É bom que numa roda dessa, falar professora, todo mundo te olha, né? Vocês viram, de fato... Todo mundo é professor. Todo mundo te olha. Professora Mônica. Sim, não, eu queria só comentar que quando a leitura e a escrita, eu acho importantíssimo isso que a Cecília está chamando a atenção, para esse excesso, né, que a gente fica nessa ansiedade. Então, tem que ensinar a ler e escrever, então tem que fazer com que as crianças tenham acesso ao universo da escrita. E a escrita deveria entrar como uma prática social, né? Quer dizer, se você contextualiza, né? Eu costumo dizer que na educação infantil nós temos que planejar situações de aprendizagem, isso é muito importante, mas nós temos que reconhecê-las também, né? Às vezes até mais do que planejar, ou seja, o planejamento pode vir do reconhecimento de uma situação que é uma situação rica de possibilidades de aprendizagem, né?
Então, com isso, eu estou querendo dizer que você pode, que quando a escrita entra nesse contexto da sala de aula, dialogando com o que as crianças vivenciam, né? Então, se elas estão interessadas no aquário que foi colocado ali, ou alguma situação que desencadeou possibilidades de um trabalho coletivo de aprendizagem, o professor tem que estar atento para como introduzir as diferentes linguagens, entre elas a língua escrita, porque ela é um potencial. Ela potencializa muitas coisas. Então, ler um texto científico, porque nós estamos estudando sobre aquele pássaro, porque nós estamos estudando sobre, enfim, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, ler um texto de sociologia, né, porque é possível fazer isso com as crianças. Enfim, que você não vá com um cardápio do que você tem que ensinar, que hoje é o dia da letra A, amanhã é o dia da letra B. Quer dizer, tudo isso afasta a leitura e a escrita da prática social que elas são, né? Então, esse cuidado do professor, eu acho que é muito mais exigente, é muito mais difícil ser professor nessa perspectiva, né? Porque a outra forma é você seguir um material fixo, que tem muitos aí à venda, mas que o professor nunca vai ganhar autonomia e não vai estar contribuindo para a formação desse sujeito como usuário desse sistema e como alguém que cria a partir desse sistema, que é o sistema de escrita. Por isso é uma linguagem, né? Muito mais até do que um sistema, é uma linguagem que nos posiciona no mundo, né? E nos forma. Perfeito. O microfone tem um nesse lado, tem um lado daí. Enfim, está aberto para perguntas. Gostaria de começar, professora Janaína. É um grande prazer estar aqui e poder dialogar um pouquinho sobre isso. E ouvindo tudo, né, o que nós ouvimos até agora, eu penso muito no valor do trabalho que integra as diferentes linguagens, né? E a educação infantil é um espaço extremamente rico para que a gente faça essa integração, que a leitura e a escrita chegue até as crianças, que a gente possa trabalhar isso, integrando nessa dimensão da linguagem, né, com as outras áreas. E aí eu aproveito para colocar isso aqui entre nós e voltar para as professoras no sentido da validade e das possibilidades, da riqueza que esse trabalho traz para a criança numa perspectiva de desenvolvimento, que muitas vezes a gente fica com essa questão assim da educação infantil como a pré-escola, que prepara, né? E, na verdade, a gente precisa pensar muito sobre o desenvolvimento da criança. Então, nesse sentido, quais pontos as senhoras gostariam de destacar para ampliar as nossas reflexões? Essa questão muito importante, se a pré-escola, infelizmente nós ainda lidamos com esse termo, né? Pré-escola, e que remete a essa preparação, né? E a gente está discutindo, na verdade, a identidade dessa etapa educativa. O que é que nos torna uma etapa, ou seja, que ela está integrada com a etapa seguinte, mas que ela é diferente? Eu acho que a gente precisa responder melhor a essa pergunta, né? Porque ela não é algo que é completamente diferente do resto, porque ela faz parte da educação básica. Então, o que é que nos aproxima? Mas se ela fosse a mesma coisa, não era uma etapa, era uma coisa só. Então, há algo que nos separa, que não é semelhante, né? Que há uma diferença. E todas as vezes que a gente está discutindo essa questão que é mais ampla, a gente vem para a leitura e para a escrita, pela força que esse conhecimento tem na sociedade contemporânea, eu acho, né? Por isso, e porque a história da escola, e eu não estou dizendo a história da educação infantil, que a gente teria que discutir de outra maneira, mas a história da escola está muito ligada à história da alfabetização. A escola surge quase que para alfabetizar. Então, quando você diz, então agora a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, portanto ela é escola, portanto ela tem que alfabetizar, né? Então, nós temos uma pressão social, nós temos a história de uma instituição e nós temos a nossa prática e o conhecimento que a gente tem como alunos e como professores para essa instituição. Então, a gente faz essa migração, né, para dentro da educação infantil. E eu acho que o que a gente tem tentado discutir é que é sim a primeira etapa da educação básica, mas que ali acontecem coisas que precisam ser diferentes da etapa seguinte, mesmo que a etapa seguinte seja muito bem feita, né? Então, independentemente da gente dizer, não, mas o ensino fundamental está exigindo das crianças, não está dando... Perfeito, mas e se a gente tivesse um ensino fundamental que também considerava a criança, a infância, a brincadeira, mesmo assim, nós teríamos a educação infantil.
Porque ter 0 anos, 1 mês, 6 meses, 2 anos, 4 anos, é diferente de ter 6, 7, 8. Né? E é uma idade em que essa diferença é muito marcante. Né? Ter 2 meses de idade e ter 1 ano é uma diferença enorme. E ter 7 anos e 2 meses e ter 7 anos e 8 meses não é tão diferente assim. Então, é um ciclo de idade de formação que traz um desafio enorme para quem tem essa obrigação, esse dever, essa missão de dar continuidade a essa formação. Né? E aí, trazendo para a leitura e para a escrita, se isso é verdade, nós não podemos fazer da mesma forma. Então, nós temos que ter muita atenção, porque não é simplesmente trabalhar como sempre se trabalhou, ou como se trabalha atualmente com as crianças de 7 anos e dizer, não, agora é a mesma coisa, só que eu vou colocar mais uns brinquedos, uns joguinhos, mas vamos fazer a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque esse sujeito não vê o mundo, não apreende o mundo da mesma forma. Professora Cecília, quer complementar? Eu tenho chamado a atenção muito quando a criança vai para a escola, na educação infantil, muitas vezes é o primeiro espaço público que elas frequentam. Elas estão acostumadas com a dinâmica familiar, que é completamente diferente da dinâmica escolar, onde elas começam a ser um entre tantos, não é? E às vezes na casa delas é o filho único. Não, então, a atenção da família vai para lá, do avô, da avó, dos tios, pai, da mãe, todo mundo em torno daquela criança. Quando vai para a escola, isso se dilui, não é? Isso se dilui de uma maneira socializante, não é? De uma maneira de ampliar. Não, o mundo não é tão pequenininho assim, não. O mundo tem outras pessoas. E as relações com essas pessoas são diferentes, a gente começa a aprender a dividir, não é? A esperar a nossa vez. Não é? Ó, tem que esperar, fulano está fazendo isso agora. Então, várias questões estão envolvidas aí. Você vê, você falou de dinâmica familiar, acho importante nós trazermos uma responsável para dentro dessa nossa roda de conversa. Débora está aqui ao meu lado, quer contar um pouquinho da sua experiência com a Marina. Marina, isso. Na verdade, a minha pergunta é um pouco dentro dessa mesma perspectiva, né? Como essa criança passa com 6 anos, ou um pouquinho mais, desse universo que tem toda uma relação de integração dessas linguagens, pelo menos aonde a minha filha estuda, e de uma importância dada a essas linguagens como construtoras de saberes e de perspectivas de saberes, como é que ela vai dialogar com uma outra realidade que, aos 6 anos ainda, portanto, com a mesma idade, no ano seguinte, né, em que, de repente, ela se depara com um outro mundo onde a escrita e a leitura de uma única linguagem é muito mais valorizada. E a gente compreende isso, porque o nosso mundo valoriza muito mais essa leitura e essa escrita do que qualquer outra, do que a corporal, do que a pictória, enfim. Então, entender é um pouco essa angústia, né? Professora Mônica? Bom, eu vou me permitir fazer referência a uma colega, Vanessa Neves, que fez uma pesquisa exatamente sobre essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Ela seguiu, durante 1 ano, uma turma de educação infantil. Dessa turma, 4 crianças permaneceram numa escola de ensino fundamental e ela acompanhou para ver o que acontecia. Então, ela caracteriza bem o trabalho na educação infantil, em que as professoras trabalhavam muito a questão da autonomia das crianças, também o aspecto do lúdico era muito valorizado. E uma das coisas que ela vai ver também é que a professora, na avaliação dela, não dá uma devida atenção à leitura e à escrita, ou seja, também por esse medo, então não vamos trabalhar isso. E isso, as crianças tinham uma demanda grande, mas a professora foi um pouco negligente, não por ela, mas porque era uma indicação ali do projeto político-pedagógico. Então, é uma crítica que ela faz, ou seja, envergou a vara, mas que havia um trabalho fantástico com artes, por exemplo, com essa questão da autonomia, etc. Então, as crianças vão para o ensino fundamental e ela acompanha desde o primeiro dia. E é muito interessante a tese dela, porque o primeiro
O primeiro relato que ela faz é da entrada das crianças nessa escola. Então, se na educação infantil os pais entravam, iam até a sala, conhecia a professora, brincava um pouquinho com as crianças, dava tchau, etc., deixava ali, pronto, voltava, entrava. O primeiro dia de aula era no pátio enorme, as crianças todas sentadas, como a gente está aqui naquelas arenas, né? As crianças sentadas ali, a diretora chama as crianças de 8 anos, levanta um tanto de criança, é com a fulana de tal. Crianças de 7 anos, vem aquela fila enorme. Crianças de 6 anos, aquela fila enorme. E algumas crianças restaram assim, sentadas, sem levantar. A diretora foi lá e falou, já chamei todas as turmas. As crianças falaram, mas nós não somos de 6, nós somos de 5. Então, a primeira dificuldade que as crianças tiveram foi com aquela terminologia, né? As crianças de 6 são do primeiro ano, mas elas não tinham completado 6 anos, né? Então, é uma diferença na cultura escolar e a cultura da educação infantil. E, ao longo do tempo, uma das críticas era, mas vocês não aprenderam nem a fazer fila. O que a educação infantil está ensinando que não ensinou a fazer fila? Mas veja que não era, aliás, era o contrário, né? Fazer fila era ruim ali, era tido naquela cultura institucional como algo que não valorizava a autonomia das crianças, que colocava elas alinhadas, que disciplinava o corpo. Então, havia um trabalho para que as crianças andassem livremente. E com a questão da leitura e da escrita, também esse trabalho, que ela se ressente um pouco, mas dizia, tinha muita leitura de história e tal. Quando chegou lá, a professora dizia, elas nem reconhecem as letras, elas nem sabem as sílabas, mas elas sabiam muito sobre o texto escrito, sabiam como utilizar a diferença entre um texto jornalístico e um texto de ficção, ou seja, tinha outros conhecimentos que a professora do ensino fundamental não captou. Então, este é um problema de eu diria, um abismo entre a educação infantil e o ensino fundamental que nós temos que resolver de diferentes formas, inclusive politicamente, inclusive com estratégias políticas, né? De como que a política pode induzir também um trauma menor, da gente pensar, a criança é a mesma, né? Ela saiu em dezembro da educação infantil, quando foi fevereiro ela virou outra coisa, a vida dela se transformou de uma forma radical, a mãe não entra mais na sala, a professora cobra outra coisa, né? Não a conhece, era uma escola com 80 crianças, passa a ser 400. Então, nós precisamos ter esse cuidado na transição, em diferentes aspectos, e a leitura e a escrita marca muito essa mudança, porque é como se fosse, agora não brinca mais, agora é hora de aprender, acabou a brincadeira, né? E eu acho que a gente precisa quebrar essas dicotomias, porque nós podemos aprender e devemos aprender a ler e escrever brincando, e podemos brincar de ler e escrever, né? Então, nós temos que quebrar essa dicotomia, eu acho que esse é um grande problema do sistema educacional. Perguntas, perguntas, perguntas. Levantou o microfone, pergunta então. Estamos falando de linguagens, né? De várias formas de linguagem. A linguagem que eu trabalho, principalmente, é a corporal, através de movimentos. E nessas idades, 4, 5 anos, é mais movimentos naturais. É um brincar, correr, pular, saltar, rolar. É livre sem filas. A minha pergunta é, o que a minha linguagem, da minha disciplina, colabora, pode colaborar e tem colaborado com a leitura escrita? Sua questão é importantíssima e nos leva a pensar, né, nesse trabalho integral, né, da educação infantil e de qualquer educação, né? De pensar as crianças, os jovens, os adultos como um todo, né, e não todo fragmentado. Então, o trabalho com a linguagem corporal, não é? A linguagem corporal e mesmo todo o movimento de gesto, com a arte dramática, a coisa de fazer personagem, de criar personagem, de ler uma peça para as crianças e a gente se pensar naquela situação, daquela personagem que está ali, imitando com o corpo, várias atividades que você faz, né, que você tá comentando, e que podem ser feitas de muitas maneiras. E qual é a relação disso? Tem toda a relação com o universo simbólico que nós todos vivemos, né? Nós todos vivemos num universo muito simbólico. Depois que nós criamos cultura, né? Nós não somos mais animais que têm nascimento, vida e morte, uma vida programada.
Nós não somos seres assim, nós somos seres condicionados por conhecimentos, condicionados por linguagens, né? Então, isso tudo tem a ver com essa possibilidade humana de criação e de ver as crianças como criadoras também. Elas também podem criar. E esse movimento, né, o movimento corporal que você está falando, ele tem repercussões no próprio movimento corporal de falar e de escrever, né? Eu estou aqui falando, gesticulando. Uma criança que senta para escrever, ela também vai lidar com a necessidade de como é que eu seguro o lápis, como é que eu desenho as letras, né? Isso são dificuldades que a criança enfrenta no processo, mas que podem enfrentar de forma significativa e não de forma mecânica. Eu acho que essa é a grande contribuição de nós trabalharmos com várias linguagens na sala de aula, de forma significativa, para elas aprenderem também outras linguagens de forma significativa, né? Eu já vi numa turma de crianças uma professora trabalhando com um trenzinho caipira de crianças pequenas do Vila Lobos, né? E todo mundo identificando, porque o trem sai, não sei se vocês já escutaram, ele sai da estação devagarinho, a velocidade vai aumentando, tudo isso instrumentalmente. Então, a sensibilidade que aquelas crianças foram desenvolvendo para ouvir o latido do cachorro quando o trem sai da estação é incrível, não é? E mesmo ver um quadro do Monet, por exemplo, né? Olhar aquelas árvores, pensar nas árvores que tem na escola, naquele bairro, sabe? Será que essas árvores são iguais às nossas? Não são. Em vez de olhar um quadro e ficar dizendo que cores vocês veem aí, essa é que é a diferença, né? Ah, tem azul, tem verde, mas sabe, mas daí, né? Mas aí você perde a arte, perde o Monet, perde o quadro. Então, é trabalhar com a nossa sensibilidade de várias maneiras, e falando, escrevendo também. É trabalhar com a nossa sensibilidade, dependendo do trabalho que é desenvolvido, né? Wallace, está com você. Ainda dialogando com o que você acabou de dizer, eu tenho crianças escritoras dentro da minha sala. Depois de trabalhos com gênero de cartas, receitas e construção de histórias coletivas, eu percebo que as crianças já estão se lançando sobre a escrita. Eu tenho crianças, por exemplo, que estão em processo de diferenciação de desenho e escrita. E aí, da mesma forma como é importante ouvir as crianças, é importante também lê-las, chegar até elas e questionar e buscar com elas o significado que ela dá para essa escrita primeira. E aí a minha dúvida, a minha questão é a seguinte: dentro dessa perspectiva de trabalho com linguagem, quais reflexões, quais caminhos de reflexão ou intervenções são possíveis e são importantes que sejam feitas sobre essa primeira escrita? As crianças parecem que estão muito motivadas, elas estão produzindo texto, o professor às vezes é escriba, às vezes elas ousam escrever e devem ousar sempre. A gente tem que assegurar esse espaço da criança ser leitora e ser autora, mesmo ou sobretudo quando ela não é uma autora e uma escritora convencional, ou seja, ela ainda não entendeu a relação fonema-grafema. Eu acho que é isso, assim, o Wallace está trazendo uma situação em que as crianças estão imersas numa situação de escrita e de leitura como prática social. E há um momento em que elas pedem informações sobre vamos dizer assim, a tecnologia, a forma como aquilo acontece. Então, eu acho que essa é uma dúvida que a gente tem. Ai, meu Deus, agora eu vou alfabetizar, então eu vou parar por aqui. Bom, aí provocando, né? Eu acho que é um momento, porque as crianças não vão aprender que a letra A se escreve dessa forma, que a letra B se escreve dessa forma, porque elas vão construir esse conhecimento. Esse é um conhecimento social, é uma informação que, se o adulto não der, ela não vai descobrir, ela não vai construir, né? Ela precisa ser informada, né? Que se escreve da direita para a esquerda, que começa de cima para baixo. São conhecimentos que a gente informa, são conhecimentos sociais, não são construídos. E a gente está ali para ajudá-las a expandir a experiência, né? Então, eu acho que, neste contexto,
Quer dizer, você não está parando o mundo e dizendo, agora hoje nós vamos aprender a letra A. Você não está fazendo isso, você está cumprindo o seu dever de educador e de professor, entendendo e conhecendo como a criança aprende, ou seja, é muito importante que o professor tenha essas informações, que ele conheça isso, para que você faça a mediação adequada, né? E isso significa para a criança, é muito importante isso, né? Você vai escrever seu nome porque você vai saber que a sua merendeira vai ficar pendurada aqui. Então, você tem várias estratégias. Vai escrever do jeito que você conhece, é uma estratégia. Agora, vamos escrever do jeito que seu pai pode ler? Eu vou te ajudar a escrever. Pronto, então você tem um modelo de escrita. Eu acho que, por isso que eu volto a insistir, se o professor conhece a teoria, conhece as crianças, está sensível, tem uma escuta apurada, ele vai fazer isso da forma mais tranquila e mais natural possível. Ele vai lançar a mão da teoria, lançar a mão da sensibilidade que ele tem em relação à criança, né? E não está forçando aquele aprendizado. Não é uma aula sobre, né, o sistema de escrita. É algo que ele introduz, né? Hoje nós vamos levar livros de literatura emprestados. Então, nós vamos fazer um registro. Então, vamos tentar escrever o título desse livro. Né? Isso vai depender do grau em que as crianças estão em relação a esse objeto do conhecimento, né? Ou ao contrário, você escreve e fala, nós vamos fazer a lista de todas as histórias que a gente leu esse mês. Vamos tentar descobrir o que está escrito? Então, você está provocando a criança a pensar sobre o sistema da escrita, mas dentro de algo que é muito relevante para ela, que é, por exemplo, votar no livro que ela mais gostou. Então, vamos dizer, essa sensibilidade que o professor tem para entender que ele pode e deve fazer uma mediação em relação a essa apropriação do sistema de escrita, né, e conhecer esse sistema para que ela seja capaz de ler e escrever em algum momento da vida dela, mas dessa forma, contextualizada, como uma prática social, né, que não tem uma separação. Né? Daí a gente tem dito muito isso, não se aprende primeiro uma coisa e depois a outra, as coisas são aprendidas na relação, na interação. E vão caminhando. Gisele vai fazer uma provocação para você que tem a ver também com a professora Ana Cristina. Ontem eu conversava com as crianças sobre estar aqui. Então, eu disse para eles que a gente ia conversar e estudar sobre o que eles escrevem e o que eles leem. Aí eles pensaram, você estuda? Eu falei, estudo. E o recado era, diz para eles que a gente gosta muito. Então, recado dado. Agora, a pergunta é com relação a essa função, né, da escrita e essas hipóteses, porque isso causa muita angústia nas famílias. Né? De que maneira essas hipóteses são um processo e de que maneira eles podem mediar nessas hipóteses. A gente recebeu, inclusive, na escola, né, que eu sou professora articuladora, um bilhete da mãe corrigindo que a professora estava ensinando errado ou a criança desaprendeu, porque ele escreveu o nome da maneira mais difícil, espelhado e de trás para frente. De que maneira a gente pode orientar essas famílias, né, e também, né, trabalhar com essas crianças no sentido dessa apropriação, né, social e dessa hipótese quanto ciência, porque eles são pesquisadores. E como a gente pode trazer isso para a realidade da sala e para a orientação dessas famílias? Como gestora, né, eles me perguntam muito, professora, diretora, né, como eles falam, eles não vão sair daqui alfabetizados, não? Diretora, ele não está cobrindo pontinho? Diretora, então eles indagam o tempo inteiro, né, nós, professores, diretores, sobre esse assunto. E como a Gisele já falou, eu queria saber, por mais que nós façamos isso sempre, como a gente pode intensificar esse trabalho, né? Trazer essas famílias para perceberem a importância desse letramento, dessa função social e como isso vai provocar o desenvolvimento pleno dessa criança, de uma forma que eles consigam entender e que eles possam vivenciar essa forma também de trabalho. Perfeito, Mônica. Provocação feita a você. Claro que depois a professora Cecília pode contribuir também. Eu acho que a gente, às vezes, se coloca de uma forma muito frágil diante das famílias. Eu estou falando de uma forma geral, não estou dizendo de uma escola ou de outra. A área da educação, às vezes, tem uma posição muito frágil em relação à sociedade. Todo mundo dá palpite, todo mundo sabe como é que faz, todo mundo tem uma regra para dar, o que pode ser bom, né? Porque é alguma coisa que as pessoas estão discutindo.
Mas a gente tem que se resguardar do ponto de vista da nossa profissão. Nós sabemos algumas coisas que outras profissões não precisam saber, né? E não estão em condição de saber. Então, cada um com a sua especificidade e dialogando. Então, eu acho que a gente deve ousar mais, ter mais consciência do que a gente sabe, do que a gente domina, né? E do que a ciência já avançou em termos de orientação pedagógica. Então, a pedagogia hoje, em relação à aprendizagem da leitura e da escrita, tem conhecimentos, né, que já nos sustentam, que dizem, olha, não é assim, isso nós temos segurança para dizer, a criança não aprende, não é a melhor forma da criança aprender. É claro que ela aprende, né? Nós já dissemos da inteligência desse sujeito. Nós aprendemos assim, eu aprendi, né, com Ceci sobe na bola, que linda é a bola, e era uma cartilha. A gente já desconstruiu essa ideia. Né? Aprende, mas não é a melhor forma. Por que não é a melhor forma? Porque a gente está chegando muito próximo dessa formulação, né? Que a gente aprende a ler e escrever, relacionando a escrita com a forma como ela opera no mundo, como ela transforma a nossa mente, como ela transforma a nossa cognição. Então, nós já temos elementos para dizer, nós sabemos que a melhor forma não é essa, e já sabemos que há uma boa forma de se fazer, sobretudo na educação infantil. Então, agora é a gente ter a generosidade, a paciência histórica, né, de conseguir trabalhar com essas famílias no sentido de trazê-las para o nosso lado. Né? Eu sei de algumas experiências que são muito interessantes, de dinâmicas que as escolas fizeram com as famílias. Lembrando aqui que a Cecília estava falando, como é que é quando a gente se põe diante de um texto de uma língua que a gente não domina? Então, foram duas experiências que eu conheço de reuniões pedagógicas em que as professoras fizeram isso com os pais, né? Distribuíram materiais escritos em árabe, em japonês, né? E pediram para eles lerem e foram construindo com eles para chegar para que eles experimentassem essa situação, né? E mostrar para eles que é uma aprendizagem complexa, né? Que não começa aos 6 anos e não termina aos 8, mas que é um processo largo de apropriação que começa quando a gente está cantando para essas crianças, quando a gente está mostrando partes do corpo, quando a gente está recitando uma poesia, brincando com elas por meio de uma parlenda, né? Então, nós começamos um processo bem antes e que vai culminar nessa capacidade dela compreender como funciona e ela própria, autonomamente, poder escrever convencionalmente e ler um texto convencionalmente, né? Então, eu diria que é preciso que a gente seja criativos também, né? A gente, na roda, pensar aqui juntas de que maneira a gente pode desequilibrar esses pais, convidá-los a pensar, né, que há um processo. E eu só queria também, antes de passar para a Cecília, dizer que é um mundo muito apressado nosso, né? E a infância não pode ter essa pressa. A infância tem que ser, ela não pode ser recortada, diminuída, né? Então, eu não queria dizer, ler e escrever rouba a infância, porque as crianças brincam com tudo e a linguagem é uma brincadeira. Nós é que fazemos isso, não são elas. Elas transformam isso em brincadeira, né? Agora, elas podem transformar isso clandestinamente, sem que a gente saiba, e aí é muito ruim. Ou a gente pode criar uma situação em que isso faça parte, né? Então, que a brincadeira não seja uma transgressão da criança, que seja o nosso eixo de trabalho, que sustente as nossas práticas, né? Agora, nós precisamos saber muitas outras coisas para mediar. É muito difícil ser professor de educação infantil. Reforçar essa que a gente não deve abrir mão da nossa autoridade de professor. Nós nos formamos professor, né? É numa sociedade que qualquer um se acha professor, não é? Mas isso não é verdade. Ele pode se achar, mas ele não é, não é? Então, e compreender a ansiedade dos pais também, compreender a ansiedade dos pais e ser informante desses pais, informar, olha só, eu estou fazendo assim por isso, isso, isso. Por isso é que é a importância do estudo. Eu saber por que eu trabalho de uma determinada maneira, não é? Eu não estou trabalhando de outra, não é? Eu trabalho por uma, eu deixo de trabalhar com outra, porque existem disputas pedagógicas, não é? Existem disputas pedagógicas, de caminhos pedagógicos, não é? Então, os pais têm direito de saber, né? Têm direito de saber aspectos, conhecer aspectos do método, da metodologia de trabalho. Mesmo que a gente não tenha um método no sentido tradicional,
qualquer um de nós, com certeza, tem um método de trabalho. Então, eu acho que essa questão é fundamental. E nessa discussão de informar os pais, né, essa distinção do letramento é uma distinção importante. Não é? Quer dizer, as crianças elas podem ser letradas muito antes de serem alfabetizadas, como as crianças da classe média e da classe alta da sociedade e de muitas famílias das classes populares também. Né? Hoje a gente vê que não é tão estratificado assim. Né? Há famílias das classes populares em que a escrita tem um papel relevante, mas só que é uma minoria. Não é? Então, ler e escrever muito para essas crianças é muito importante. Né? Uma criança que já chega no primeiro ano sabendo que existem tipos de textos diferentes e que tipos de textos demandam linguagens diferentes, sabe? Isso já é um conhecimento importantíssimo. Onde que se lê e que se escreve? O que existe escrito na nossa sociedade para além do alfabeto? Sabe? São conhecimentos importantíssimos, não é? Que, em geral, a gente não pensa muito neles, mas eles são valiosos. Né?